A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Desejo que a graça de Cristo esteja permanentemente sobre sua vida. Eu quero trazer uma breve reflexão e eu convido a você para que preste atenção, porque eu acho que é interessante, nesse momento agora, pensarmos sobre isso, tá bom? Como eu sempre faço, antes de qualquer transmissão, eu costumo orar, então eu quero aproveitar agora para fazer uma breve oração e que você também na sua casa ou onde você estiver faça também a sua oração. Pai querido e santo, eu te peço, Deus, que estes poucos minutos, Senhor, em que nós estaremos compartilhando da tua palavra, compartilhando, Deus, deste assunto que é muito relevante, eu peço ao Senhor que teu Espírito Santo faça-nos compreender, Jesus, aquilo que o Senhor tem para nós. Que os teus filhos, Senhor, e também eu, possamos ser grandemente abençoados por ela. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero ler um texto que é muito conhecido. Ontem já falei sobre esse texto. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58. Diz assim: Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que eu quero destacar nesse texto é somente uma palavra: constante. Poderia até usar duas: firmes e constantes. Antes de falar sobre o texto, eu quero citar aqui alguns exemplos de algumas experiências que eu vivi. Eu tive, e sempre digo que foi uma grande honra, né? Foi uma alegria muito grande poder prestar o serviço militar. Eu servi ao Exército Brasileiro durante 6 anos. E eu, dentro desse período de serviço militar, eu vivi algumas experiências que eu queria aplicar aqui hoje com os irmãos. Primeiro, é a questão da vigilância, o cuidado, a questão da atenção. Quando um soldado ele incorpora no serviço militar, quando qualquer militar ele incorpora na organização, ele vai primeiro, sendo tratado como recruta, passar pelas orientações básicas, questão de aptidão física, adequar ele para a aptidão física. Depois ele vai passar para conhecimento de materiais, até que ele esteja apto para manusear armamentos. E aí dentro daquilo que é a formação, do militar, ele vai ter uma arma apropriada para treinar. Então o que eu quero compartilhar com os irmãos? É que um soldado, o recruta, aquele que está iniciando a sua vida militar, assim como foi comigo, e tenho certeza que foi com todos os que prestaram serviço ou estão ainda prestando, mas esse primeiro encontro, do militar, daquele que está sendo militar, com o armamento. É interessante que o treinamento que é passado para o recruta dá a esse recruta uma atenção total. Parece que, pelo menos é uma sensação que a gente tinha na época, é que uma arma, mesmo sem ter nela a munição, parecia que ela poderia disparar e causar um ferimento e até a morte de alguém, mesmo estando a arma sem nenhuma munição. Às vezes, a arma até desmontada. A gente começava a manusear ela com um determinado medo, porque era algo novo. E a gente sabia muito bem a finalidade daquele armamento. Até que se perdeu o medo de estar manuseando a arma e foi-se praticar os tiros. Nós praticamos vários tiros, e é normal. E depois de um tempo nós nos tornamos militares antigos. Saímos daquele período de recrutamento e nos tornamos o que chama de enganjado. Todo mundo que enganjou para seguir carreira ou para ficar por mais um tempo,
Então ele é considerado um militar antigo, um soldado antigo. E aí que começa a acontecer o problema. Porque enquanto o militar está na sua fase de treinamento, é dado a ele um rigor da atenção, né? Porque ele é recruta, porque ele não sabe manusear a arma. Mas depois que ele passa a ser soldado antigo, a responsabilidade é exclusivamente só dele. E aí ele se torna autoconfiante, né? Então é nesse período que começa o problema. Porque a pessoa acha que já sabe usar a arma, acha que tem total domínio, e vem a imprudência, vem a imperícia, e vem o momento em que a pessoa não espera, né? Que é o momento do acidente. E durante o período que eu estive lá, eu vi pouquíssimos acidentes com recrutas. Na verdade, foram incidentes, não houve nem acidente. Fiquei 6 anos. Mas, durante 6 anos, o que eu via era acidentes com militares antigos. E eu relacionei alguns aqui, só para os irmãos terem uma noção do que eu estou falando. Lembrando que eu não me lembro de ter visto acidente. Eu vi incidentes, quer dizer, o quase acidente, né? Mas eu me lembro de um soldado antigo que ele, brincando com outros soldados, né, conversando ali, ele engatilhou a arma, um fuzil 762. E ele botou na câmara um projétil, aliás, um cartucho, né, na sua arma. E ele esqueceu. E ele foi tirar serviço. E no momento que ele estava tirando serviço, ele distraiu a arma, a coronha bateu numa parede e a arma disparou. Para a infelicidade dele, a mão dele estava no cano, na saída do cano, e o projétil pegou o dedo dele, deixou o dedo dele pendurado, quebrou o osso, não caiu por causa da pele que ficou segurando. Um outro acidente que aconteceu foi também de um soldado antigo, né, que ele teve o mesmo procedimento, conversando com os amigos, deu um golpe de segurança, aquilo que a gente chama, né, engatilhou a arma, colocou a munição na câmara da arma, esqueceu, ele se distraiu, esqueceu de tirar. E ele foi, ao se sentar, ele bateu com a coronha do fuzil no chão. Ele se assentou e bateu com a coronha do fuzil no chão. O fuzil, o 762, nosso, infelizmente não tem, né, uma boa manutenção mais, devido ao desgaste das peças. Então ele disparou sozinho. A munição, o projétil passou tirando centímetros da cabeça dele. Ele chegou a dizer que sentiu, né, o vento da munição passando perto da testa dele. Não acertou ele, por um milagre, mas atingiu o teto da sala da guarda e ele foi preso, né? O primeiro soldado, ele que deu tiro na mão, ele foi socorrido, depois ficou preso também. Teve um outro caso de um sargento muito antigo mesmo, que ao entregar sua pistola no paiol de armamento, ele foi fazer o golpe de segurança, no procedimento de segurança, e trocou o procedimento, esqueceu da sequência dos movimentos e deu um tiro dentro do paiol de armamento. Ainda bem que esse tiro, ele estava apontando a arma para cima e o tiro também foi no teto. E a gente que estava em volta levou o susto. Um outro caso foi um sargento também, que dentro da sala de sargenteação esqueceu também que tinha carregado a arma, uma pistola 9mm, e foi brincar com um outro sargento, amigo dele, e mirou a pistola, brincando, e virou para o lado, atirou, puxou o gatilho. Ele esqueceu que a arma estava engatilhada, que a arma estava carregada, o tiro saiu, o projétil atravessou uma parede que tinha de madeira, entrou na sala do alojamento dos sargentos, perfurou um armário, resvalou no teto e caiu no outro canto. Não acertou ninguém.
Um outro militar também, que foi um tenente já, também bastante experiente, ele estava dando uma instrução, né, dentro da sala do paiol. É uma sala, né, que só tem uma porta, não tem janela, não tem nada, uma porta de saída, e ele estava ali com quase 20 soldados, dando treinamento de granada. E ele simplesmente tirou o pino da granada de ensaio e deixou a granada cair da mão dele. Nisso foi um desespero total, né? A granada explodiu, menos mal que era somente uma granada de ensaio, mas quem não conseguiu sair, né? Porque poucos conseguiram sair porque a porta era pequena, ficou com o rosto, a pele toda pipocada, né? Da granada e saindo sangue pelo rosto e tal, machucou. Uma outra situação foi um sargento também, né? Infelizmente, amigo nosso na época, ele ficou, né, ficou com um revólver de um outro sargento, e dentro da sala de alojamento de soldados, ele foi brincar de roleta russa. E ele, para desafiar os soldados, ele pegou o revólver, girou o tambor e botou na cabeça dele e puxou o gatilho. E o primeiro puxado, o tiro já saiu, acertou o ouvido dele, ele foi socorrido, levaram ele para a policlínica, mas ele não resistiu e veio a falecer. É interessante que nesse caso, ele tinha acabado de ser promovido, ele estaria entrando de férias no dia seguinte, no final de semana próximo seria o casamento dele, e ele estaria viajando para a França, porque tinha ganhado a lua de mel, me parece que de um padrinho, para estar na França, né, vivendo o seu período de lua de mel. Desses casos todos que eu contei aqui, todos foram de soldados ou militares, né, antigos. Né? Nenhum deles era recruta. Como eu disse no início, eu não vi nenhum acidente com recruta. Eu vi incidente, o quase acidente. Mas os acidentes foram todos com pessoal antigo. E claro que com esses problemas vieram também as punições, vieram também a aplicação do regimento interno para o serviço, né, e para o militar. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nós estamos vivendo uma época bastante complicada, onde esse período de crise, né, nos faz atentar para uma coisa muito importante. Primeiro, quando se dá o início da crise, seja ela no âmbito que for, há uma preocupação, há todo um cuidado, há todo um ajeito, né, que nós damos em relação à atenção. Então vamos usar, por exemplo, esta crise do coronavírus que nós estamos vendo. E aí eu não quero fazer essa aplicação para a crise, eu quero fazer para o cuidado espiritual. Né? Eu estou falando como pastor aqui. Então, a crise, quando ela deu sinal de que iria acontecer, nós ficamos, né, preocupados, começamos a ter os primeiros questionamentos, mas quando foi anunciado que não se poderia mais estar congregando, não se deveria mais abrir a igreja, quando nós percebemos que não se poderia mais estar em comunhão dentro da igreja, veio uma preocupação. Como um recruta que está lá no quartel, ele recebeu a arma e agora ele tem que tomar conta dessa arma e ele vai tomar todo o cuidado possível. É assim que a gente parecia que estava no início desta crise. E olha que nós ainda estamos no início da crise. Mas nos primeiros dias, o que se percebia? Os comentários entre muitos cristãos, entre muitos crentes, irmãos, era: olha, nós não podemos estar mais na igreja, não podemos abrir a igreja e fazer o culto, mas eu vou fazer o culto na minha casa, eu vou fazer o culto eu vou fazer a minha devocional, eu vou fazer
e era o grupo de oração, e era um irmão falando com o outro, a gente passava na rua e o irmão tinha uma palavra de Deus para dar, e era aquele despertamento, aquela atenção, e parecia que tinha acontecido um despertamento espiritual, né? Algumas pessoas chegou a questionar sobre: será que nós vamos viver agora o início do último avivamento, antes do arrebatamento da igreja? Será isso não pode ser uma estratégia de Deus para avivar o seu povo, né? E aqueles que são cristãos de verdade, né, vão agora mostrar que são cristãos de verdade, e vamos nos preparar porque Jesus está voltando. Só que, irmãos, conversando com algumas pessoas, o que eu tenho observado? Que me parece que já estamos vivendo aquele período do antigo, aquele período da falta da preocupação, da falta da atenção. Então, é possível já nós observarmos que algumas pessoas estão já fracas na fé, estão já se distanciando da comunhão com Deus, estão fracas espiritualmente. Pessoas que dentro da igreja estavam ali no ritmo, né, estavam ali aparentemente avivadas, cheias de Deus, mas se passaram algumas semanas, apenas algumas semanas, e nós já encontramos algumas dessas pessoas frias espiritualmente, né? Já estão pedindo socorro espiritualmente, já estão abandonando a prática da fé, né? A palavra de Deus não está mais tendo primazia no seu coração. A comunhão com Deus, a comunhão com Cristo já está ficando, me parece que de uma forma assim, bem relaxada. Parece que nós estamos nos acostumando com a crise e perdendo o sentido da importância da comunhão espiritual. Nós precisamos, irmãos, ter total vigilância sobre a vida espiritual, né? Não podemos permitir que o tempo tire de nós a atenção que temos que ter. Não podemos. Nós não sabemos quanto tempo essa crise vai ficar. Nós não sabemos quanto tempo vamos ficar sem estar presente na igreja, sem o pastor estar colocando a mão sobre a sua cabeça, sobre você estar sendo ministrado dentro da igreja. É a hora de nós estarmos firmes, constantes, abundantes. Não podemos deixar que o início dessa crise seja um início de um despertamento, mas esse despertamento ele vai perder a sua importância, vai perder a sua atenção, e os dias vão amortecer a preocupação, e daqui a pouco vamos substituir, sem perceber, a relevância daquilo que é tão importante para nós. Vamos substituir o espiritual para aquilo que não é espiritual. Basta a gente pensar agora, né? O quanto eu estou preocupado com a minha vida espiritual hoje. O que já está substituindo a minha atenção? O meu momento devocional que eu tinha antes, estou tendo hoje? Continuo lendo tanto a Bíblia quanto eu estava lendo antes? Essa crise, ela me preocupa tanto quanto me preocupou no início? Então eu só quero deixar essa reflexão para os irmãos, tá? Logo que nós ficamos impedidos de nos reunir, né, foi grande a preocupação, e praticamente todos faziam o seu devocional. A gente observava isso, todo mundo falando do seu devocional, mas quanto mais o tempo passou, onde está isso? A sua prática continua? Né? Ou você está substituindo isso por algo mais legal, por algo mais atraente, por algo mais prazeroso, por algo mais, talvez, sofisticado? Temos que ter esse cuidado. Será que a prática de vida cristã não está sendo substituída por outras práticas? Essa é a pergunta que eu quero deixar para você. E se a crise, e se você não puder voltar para dentro do templo, quanto tempo ainda você resiste? O quanto de vida espiritual você ainda tem? Essa é a minha pergunta. O gás que você tem, né, o combustível que você tem, te leva
ainda mais para quanto tempo? Você consegue caminhar mais quantos dias ainda sem a presença dentro do templo? E lembre-se, pastor nunca salvou ninguém. Pastor é apenas um colaborador do reino de Deus. Pastor é alguém que pode ministrar sobre você. Pastor é alguém que vai estar orando por você. E nós continuamos fazendo isso. Eu sei que todos os pastores continuam com a mesma atenção. Mas estamos observando que algumas pessoas, por não estarem vendo a figura do pastor, por não estarem lá sentindo, né, não estar podendo sentar no banco da igreja, por não estar podendo ir caminhando até a entrada na igreja, escutar o som do microfone, essas pessoas estão enfraquecendo na fé. Isso é muito preocupante e não há ninguém que possa fazer nada por você a não ser você mesmo. Eu quero que essa palavra seja para despertamento na sua vida, tá bom? Então não faça como aqueles militares que, passando do período do recrutamento, acham que dominam o total conhecimento, né? E quanto mais o tempo passa, mais autoconfiante ele fica. Só que é justamente no período da autoconfiança que vem a negligência, onde a imperícia, né, é mostrada. Então os grandes acidentes acontecem, né, as grandes perdas acontecem quando você se sente autoconfiante, quando você se sente capaz de manusear sem medo, né? E aí, aqui, como eu digo, eu estou aplicando para a vida espiritual, né? Não, se você não orava, se você orava, precisa continuar orando, né? Se não orava, tem que orar, né? Se você lia a Bíblia, tem que continuar lendo a Bíblia todo dia. Se não lia, tem que ler, né? Não pode ficar ligado a sua vida espiritual à dependência de outros ou de um lugar, ok? Então a minha palavra é essa. Hoje, Deus está perguntando para você, agora, Deus está te perguntando, quanto você tem ainda de combustível espiritual para caminhar? Se a crise levar 3, 4, 6 meses, um ano, se durante esse tempo você não puder ir à igreja, ao final desse período, você retorna para a igreja? Você continua salvo até lá? Você continua em comunhão com Cristo? Eu quero que você pense sobre isso. Não estou aqui julgando ninguém. É apenas uma palavra de despertamento. Porque é certo que daqui a alguns dias você vai precisar de combustível. Vai precisar de forças para carregar. E você não pode fazer como as virgens loucas que não tinham reservas e foram pegas de surpresa. Tá ok? Que Deus te abençoe e eu quero mais uma vez orar por você. Orar pela minha vida, orar pela sua família. Pai querido santo, que esta palavra, Jesus, que o Senhor tem colocado no meu coração, que é muito simples, mas creio, Senhor, que será objetiva e que ela colabore, Senhor, para que os teus filhos pensem, Deus, quanto à relevância da atenção. E se estamos, Senhor, dando a devida atenção para a nossa vida espiritual, Senhor, neste momento de crise. Se as notícias, Deus, não estão tirando o nosso foco espiritual. Senhor, se a falta da comunhão na igreja, Deus, não está tirando, Senhor, a importância da comunhão contigo. Alimenta-nos, Deus, mantenha-nos firmes, constantes pela Tua palavra, que propomos em nós mesmos continuar lendo. Através da oração, Senhor, queremos comunhão contigo. E o Teu Espírito Santo, Senhor, continue confirmando em nós a Tua vontade, o Teu querer. Abençoe a cada um neste momento, em nome de Jesus. Amém. Eu quero terminar essa breve reflexão desejando que você realmente seja muito abençoado, tá? E você questione a si mesmo, sem olhar para outros, para lá, para cá. Você questione a outros se você realmente está com combustível suficiente para caminhar. E até quando esse combustível pode sustentar você, tá bom? Esse vídeo, eu vou estar colocando ele na minha página no YouTube, PR
pastor, né, PR Rogério Santana. Peço a você que acesse lá, assista esse vídeo, encaminhe para alguém, se inscreva, clica lá no sininho também para você receber outras mensagens, outras palavras, tá bom? Então lá no YouTube, o meu canal é Pastor PR Rogério Santana. Se inscreva lá, compartilhe com mais alguém. Tenho certeza que esta palavra vai abençoar outras vidas, tá bom? E havendo algum questionamento, alguma outra palavra que você queira compartilhar, pode fazer também contato pelo Facebook, tá? Fazendo seu comentário. Pode ter certeza que eu vou estar lendo com muito prazer. Que Deus te abençoe, forte abraço, que este final de semana seja abençoado para todos nós. Que Deus abençoe a todos.